Amém. Chegando aí, você que vai aprender um pouquinho da palavra de Deus junto comigo, eu já peço para você, ative aí, dê o seu joinha, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando alguma coisa nova for postada aí. Amém, amados? Vamos ao vídeo? Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo para mais uma leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos iniciar aí com uma pequena oração. Convido você a curvar sua cabeça em sinal de respeito e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença esta noite, Pai, para louvarmos, glorificarmos e bendizer ao Teu santo nome. Abra nossa mente, o nosso coração, nos dê sabedoria e discernimentos espirituais para ler e compreender o que a Tua palavra vai falar, Senhor. Convidamos a Ti, o autor desta palavra, o autor da vida, junto com Teu Santo Espírito, para estar nos fortalecendo nesta noite, durante o estudo deste Evangelho, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Oi, você que está aí junto comigo, vamos continuar a leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aí agora, pega a palavra de Deus e vamos comigo ao capítulo 11, do Evangelho de São Mateus. E vamos à leitura? Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Versículo 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aqui o nosso Senhor Jesus está nos apresentando João Batista como um dos grandes profetas, porque até então os profetas, eles anunciavam o que Deus colocava para eles anunciar, E aqui o João, ele veio na frente do próprio Deus anunciando o reino de Deus. Então ele teve aí uma importância fundamental para começar a chamar a atenção do povo daquela época, dos judeus daquela época, para o reino de Deus que estava chegando. Então ele
começou dizendo, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E assim, quando o Senhor Jesus chega e começa o ministério dele, então João já aponta: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é verdade? Então, aqui Jesus está dizendo que ele foi dentre os homens que passaram por aqui, ele nascido de mulher, ele foi um dos grandes homens. E o que vocês esperavam sair a cidade? Quem estava proclamando um homem vestidos de roupas finas? Não. Era o João mesmo que vinha do deserto e vivia como um peregrino de um lado para o outro. Amém, amados? Versículo 14. E se quereis conhecer ele mesmo, é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Aqui, meus amados, Jesus está profetizando mesmo para essas cidades aqui, que foram operados milagres, maravilhas lá, e eles não aceitaram ele, não se arrependeram dos seus pecados, e por isso Jesus, o Senhor, o Mestre, sai de lá assim, muito triste, e ele diz que se mesmo em Sodoma, né, se ele tivesse pregado em Sodoma como ele pregou aqui nessas cidades, os sodomitas tinham se arrependido e a geração deles estava sobre a terra até hoje. Então, eles vão pagar caro no dia do juízo. Você está vendo que o juízo não é apenas individual para uma pessoa, mas a cidade também vai pagar, os moradores das cidades. Então a gente tem que clamar muito pelas nossas cidades, né? Porque, lógico, que a gente o que é salvo vai ser clamado, vai ser afastado, né? Colocado à parte, porque pertence a Jesus. Mas o restante da cidade toda vai ser condenada mesmo. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui o Senhor Jesus está convidando, né? Vinde a mim, como estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que coisa mais linda, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e você achará descanso para a sua alma. Então Jesus te convida, se achegue a Ele. Está cansado, está oprimido, está sobrecarregado, se achegue ao nosso Senhor. Conhece alguém que está nessa situação? Apresente ao nosso Senhor a Ele e deixe Ele receber os benefícios que você também já recebeu. Amém? Glória a Deus. Vamos ao versículo capítulo 12. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros estiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os que não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia eu quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui, meus amados, os discípulos estão caminhando, mas Cristo estão sentindo fome e tem uma plantação de milho, eles encostam nos milhos e para saciar a fome. Só que no sábado, eles tinham um determinado número de passos que eles podiam dar no sábado. Sábado eles tinham que ficar exclusivamente sem fazer nada. Nada versus nada. E aqui os fariseus estão apontando para Jesus porque que eles estavam fazendo aquilo no dia de sábado. E Jesus diz para eles estão com fome. Davi, quando teve fome, ele entrou no templo e comeu o pão da proposição e ainda serviu aqueles que estavam com ele. Por que Jesus faz referência a Davi? Porque Davi, lá em Jerusalém, ele tem mais fama do que Cristo. Sabia disso? A fama dele lá, do rei Davi, é maior do que Cristo. Então, aqueles que são cristãos, eles já reconhecem Jesus como Salvador. Mas a maioria lá não reconhece Jesus como Salvador, é como um curandeiro, e por isso eles veem o rei Davi ainda como uau, o homem dos homens, o cara dos caras. Então Jesus está quebrando a lei do sábado aqui, dizendo bem assim, eis aqui aquele que é maior do que o sábado. Amém, amados? Vamos continuar? Versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a tua mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirou-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tiraram a vida. Jesus acaba de dar uma lição para eles, né, lá no caso das espigas que os discípulos estavam se alimentando. E ele fala que ele é maior do que o sábado, pois eles trazem um cara com a mão ressequida, a mão mirrada, aquela mão seca, sabe? Não era igual a outra, a mão dele era ressecada. Então ele não mexia o braço.
e eles provocam ele. É lícito curar no sábado? E como eu já expliquei para vocês, no sábado lá eles não podiam fazer nada. E Jesus falou bem assim, é lícito fazer o bem sim no sábado. Estende sua mão aí ele toca nela, aí ele consegue estender a mão fica curada e ele fala, vai. Então aí os caras ficam loucos para matar Jesus, porque Jesus sempre envergonha eles, né? Na sua grande sabedoria, ele envergonha eles e eles saem de lá agoniados, querendo tramar para matar Jesus. Versículo 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade, para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Aqui é o profeta Isaías profetizando, né, sobre já a chegada de Jesus, de Cristo. E o profeta Isaías, lembrando vocês, ele passou por aqui, pela terra dos viventes, há 700 anos antes de Jesus. Forte, hein? Versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu rei? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não se junta, se espalha. Por isso vos declaro, todo pecado é blasfêmia, serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Aqui, Jesus curou várias pessoas e os fariseus ficaram loucos com aquilo ali. Como é que ele pode curar tantas pessoas assim? Que loucura é essa? Aí eles, irados, com raiva, né? Eles vão e declaram para as pessoas o seguinte, ele faz essas coisas não é por Deus, mas pelo demônio, pelo diabo, que é Beelzebu, né? É o diabo mesmo, o próprio Satanás. Aí Jesus olha para eles e fala bem assim, se Satanás expulsa Satanás, os diabos, né, coisa dele, então ele mesmo está acabando com a obra dele, daqui a pouco ela não vai mais existir. Então, isso aí, ele está sendo louco. Agora, se eu expulso pelo poder de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Aí ele fala, vocês podem falar mal de mim, vocês podem xingar ao Filho do Homem, vocês podem blasfemar
contra a minha pessoa, mas se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, este, amados, é o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. A Bíblia não, nosso Senhor Jesus, ele afirma: se a blasfêmia for direta contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão, nem nesta vida e nem na outra, né? No caso, lá no inferno. Versículo 33. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore mau o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Isso aí é forte, hein? A boca nossa fala do que o nosso coração realmente está muito cheio. Se você está cheio de amor, você vai sair falando amor. Está apaixonado, você vai sair falando coisas de amor, coisas boas para todo mundo. Mas se está irado, angustiado, você vai querer angustiar, você vai querer ferir, magoar. Então a gente tem que vigiar como que anda o nosso coração. O homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha como isso é forte, amados. Tudo que a gente fala, nós vamos dar conta no dia do juízo. Se a gente fala coisas boas, glória a Deus e aleluia. Agora, se fala coisas más, aí nós vamos ser julgados pelas coisas más que nós proferimos. Então, Jesus, mais uma vez, ensinando a gente: vigia nas tuas palavras, cuidado com o que tu fala. Aqui, ó, é onde muita gente lembra dessa passagem aqui que fala bem assim, que no dia do juízo, tu terá que dar conta do que tu faz. Se tu vai dar conta do que tu fala, imagina do que a gente faz, né? Então, vamos permanecer aí o mais reto possível, obedecendo essa palavra aqui que o Senhor Jesus nos ensina. Amém, meus queridos? Versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como este Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Nenhuma vez, amados, que eles pediram conta de Cristo alguma coisa, Jesus respondeu. Nenhuma vez. Aqui nas Sagradas Escrituras. E ele só diz o seguinte: vocês vão ter o sinal de Jonas. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, aí ó, que as pessoas não acreditam em Jonas, acha que Jonas é uma ficção, como é que um peixe engole o cara fica 3 dias no ventre dele, depois ele é cuspido lá na praia em Nínive, onde Deus quer que ele vá. Se fosse uma história, uma ficção, Jesus não tinha citado Jonas aqui. Então é real, a história de Jonas é real. Aí ele fala, o sinal de Jonas, que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele vai dar porque também ele estará 3 dias, né, lá na terra, quando ele vai morrer. Morre e ressuscita ao 3º dia. É o único sinal que ele diz que vai dar para ele. Versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por um lugar árido procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa da onde saí.
E tendo voltado e a encontrado vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus nos ensina aqui que quando é expulso o demônio de uma pessoa, aí o demônio sai fora. O Espírito Santo faz morada. Aí aquela pessoa começa a continuar com as coisas do mundo e aí o Espírito Santo vaza, sai fora mesmo e deixa ele ali. O espírito imundo volta e vê a casa vazia, porque se o Espírito Santo estiver dentro da gente, eles não entra. Aí ele vê que ele está vazio, ele volta lá e busca mais 7, pior do que ele, ó, para dentro da pessoa, e a pessoa fica mais perturbada do que ela já era. Então, vamos ter cuidado, hein? Prudência. Vamos permanecer com o Espírito Santo dentro de nós, limpando o nosso coração e a nossa mente. Amém, meus queridos? Versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, ele disse, eis minha mãe e eis os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso aqui é forte. Ele está lá pregando, aí chega Maria e os irmãos de Cristo e quer falar com ele. E o que viu aí a resposta que ele dá? A quem vai lá e fala, ó, sua mãe está aí, pois vai lá e diz para eles, quem são? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Se não são esses aqui, os discípulos deles, que ouvem as palavras do meu Pai Celestial e a seguem e a cumprem. Ou seja, quando Jesus vai sair de casa, ele fala para Maria, mãe, agora eu vou começar o ministério do meu Pai. Então, até aqui, eu te honrei, fiquei com a senhora, mas agora eu não posso mais reconhecer família terrena, porque agora minha família vai ser aqueles a quem meu Pai me enviar. Por isso que ele fala essas palavras e manda falar para Maria. Não é que ele está sendo, digamos assim, um filho sem educação ou ríspido com a sua mãe, mas ele está mostrando para ela e para eles que como os discípulos deixaram as suas famílias para seguir a ele, ele chamou, ele também deixou a família dele para cumprir a ordem do Pai, que é o que ele veio fazer, trazer a mensagem do Pai Celestial para cá. Amém, amados? Vamos ao capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniu perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábola? Ao que lhe respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará,
e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendam. De sorte que eles se cumprem a profecia de Isaías: ouvires com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo assim de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Essa parábola é forte. Ele fala por parábola, a parábola do semeador, né? E ele diz que aqueles lá não foi dado eles conhecerem, porque eles têm um coração duro. Então Jesus fala e eles não se atentam porque que Jesus está falando. O interesse deles era outro. Então Jesus não se importa. E ele fala: bem-aventurado é vocês, a quem foi dado o direito de ouvir, ver e acreditar. Amém, amados? Versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, porque ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o ao meiceleiro. Ou seja, aqueles que vão crer em Jesus vão continuar caminhando junto com aqueles que não creem. E no dia do juízo, ele vai pegar os que são dele e vai colocar à direita, e aqueles que não são vão ser lançados no fogo do inferno. Versículo 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm, aninham-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar levedado.
Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas não lhes dizia nada, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a eles, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é escolhido e lançado ao fogo, assim será a consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, e ouça aquilo que eu expliquei antes aqui um pouco. O reino dos céus é semelhante a um touro, a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tem achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia, e assentados colhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será a consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. O Senhor Jesus está nos ensinando aqui que aquele que encontra os reinos dos céus é o maior tesouro que alguém pode ter aqui na terra. Então, que essa pessoa venda tudo que tem para investir no maior tesouro que ele tem, que é o reino dos céus. Porque essas coisas aqui da terra, tudo é passageiro, amados. Tudo é passageiro. Mas aquilo que vem lá do alto do Senhor Jesus, isso aí é eterno. Nós vamos morrer. E para onde nós iremos, né? Então é melhor a gente permanecer com a nossa salvação. Esse tesouro, essa pérola abençoada. Versículo 51. Entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu positivo coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Da onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aqui ele chega lá em Nazaré e as pessoas conhecem Jesus, ele cresceu lá. Então eles falam: não é esse aí que é o filho do carpinteiro, que chama sua mãe Maria, os seus irmãos, as suas irmãs? Ou seja, como nós lemos aqui, lá no nascimento de Jesus, a palavra nos diz que José não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Então, depois que Jesus nasce, eles vão formar a família deles com os outros filhos, né? E eles têm filhos e filhas. A palavra aqui ainda cita até o nome de alguns deles aqui, ó.
os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Esse Tiago aqui é o que vai fazer a epístola de São Tiago lá na frente. Até Jesus ressuscitar, eles não tinham colocado fé que Jesus era o Filho de Deus. Quando Jesus ressuscita, aí começa o ministério do Tiago, tá? E ele vai ajudar e muito os discípulos de Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Então, ficamos por aqui, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.